4,675x mais 2,382. E depois vocês verifiquem aí se vocês encontraram algo que seja bem próximo disso ou exatamente isso aí, tá? Como eu falei para vocês, existe a prova real, então se vocês substituírem 1.3, 1.4 e 1.5 nesse polinômio aqui, vocês deverão encontrar essas imagens aqui. Talvez não, tá, exatamente, mas de uma forma bem aproximada desses valores aí que estão representados. E aí, como eu falei para vocês, né, como eu conheço a função, essa função aqui em que eu projetei esses valores, obviamente, com apenas 3 casas decimais, é a função e de x, tá? Simplesmente a função e de x. Mas aí o que eu quero discutir com vocês é sobre a questão da interpolação. Então, vamos lá. Aqui eu plotei a função polinomial de grau 2, então eu tenho aqui um comportamento de uma parábola. E aqui eu coloquei a função e de x, tá? Em vermelho. E aí eu sobrepus uma outra para que a gente possa verificar, então, o comportamento de ambas, né? Então, assim, essa aproximação aqui, obviamente que a gente não pode inferi-la sobre todo o domínio das funções, tá? Por isso que a gente fala que quando a gente interpola, eu preciso respeitar aquele intervalo em x que foi definido. E aí, olha, aqui eu fiz um videozinho só para que vocês possam acompanhar. Então, em preto aqui eu tenho o polinômio de grau 2, que é uma parábola. Em vermelho eu tenho a função exponencial e de x. E agora, como os pontos testados foram de 1.3 até 1.5, eu vou dar um zoom aqui para que vocês possam verificar, olha, que elas são correspondentes, sim, mas dentro desse intervalo, tá? Então, o nosso domínio aqui, que vai de 1.3 a 1.5, vocês podem ver, né, que nesse retângulo verde aqui, o polinômio de grau 2 e a função e de x, elas se coincidem nesse intervalo aqui, sim, tá? Então, eu preciso dizer que o polinômio P2, né, de x, ele se aproxima da função f de x apenas no intervalo que vai de 1.3 até 1.5. Por isso que eu falei que extrapolar, né, testar valores abaixo de 1.3 ou acima de 1.5 não é algo seguro de fazermos essa projeção, tá? Então, voltando aqui, olha, eu fiz uma tabelinha aqui para comparar o P2 de x e a f de x. E aí, como eu utilizei 3 casas decimais aqui para prever essa imagem, eu vou respeitar esse padrão, tá? Então, aqui, substituindo no polinômio de grau 2, eu encontrei exatamente esses valores aqui, esses 3 valores com 3 casas decimais. E quando eu faço a substituição na função f de x, perceba que eu também encontro os mesmos valores, tá? Se eu jogar 1.3, 1.4 e 1.5 na função e de x. Só que aqui, ó, no enunciado, eu pedi para que a gente projetasse 1,45, 2 e o 20. Então, ó, 1.45. No polinômio interpolador, eu encontrei 4,263 e na função original, eu também identifico esse valor, 4,263. Gente, isso não indica que sempre vai ser exatamente valores idênticos, tá? A gente pode ter, sim, uma aproximação entre esses valores. Só que como eu reduzi aqui para 3 casas decimais, a gente não está usando 9, como a gente costuma, eu tenho mais chance de acertar com 3 do que fazendo a projeção aí para 9, tá? Só que olha o que acontece quando eu testo agora o x igual a 2. No polinômio interpolador, eu encontro 7,232
E na função original eu encontro 7,389. Então já tenho aí uma diferença na primeira casa decimal. Eu estou bem próximo, né, da interpolação, mas eu já encontrei aqui uma diferença bem significativa. E olha o que vai acontecer quando eu testo x igual a 20. Deixa eu voltar aqui. Bom, x igual a 20. No polinômio eu encontro 788,882. E na função original eu encontro aqui, ó, 485.165.165.195,4, tá? Então, esse exemplo foi justamente para que a gente possa fazer uma comparação para dizer que extrapolar na interpolação não é um bom negócio, tá bom? Ficou claro isso aí? Tem alguma dúvida? Querem perguntar algo? Ou tá tudo certo? Para você verificar essa coisa de extrapolar, você precisa de uma outra função? Você deveria conhecer a modelagem original. Só que, normalmente, quando a gente está modelando uma situação, eu talvez nunca vá conhecer a função original, tá? Então, aí essa comparação realmente ela vai ficar impossível de ser feita. E aí, o que você vai fazer? Para que você não corra riscos, a ideia é não extrapolar o intervalo que foi previamente definido. Ok? Ok. Então, beleza. Nós vimos, então, a forma de Lagrange. E hoje, então, a gente vai ver a fórmula de Newton, tá? É o segundo modelo. Não vou dizer aqui que um é mais fácil que o outro, tá? São abordagens diferentes. Mas o fato é que, independente do modelo que a gente utilizar, né, da forma que a gente utilizar, como eu estou expondo aqui, o polinômio interpolador ele tem que ser o mesmo se eu estiver utilizando o mesmo conjunto de pontos, tá? Esse exemplo aqui foi exatamente o mesmo exemplo da aula anterior, que o Alexandre falou aí, que eu até coloquei o resultado em forma de fração, né? Se não me engano, era 2/3 de x ao quadrado menos 7/3 de x mais 1, tá bom? Então, a ideia é que eu tenho que encontrar exatamente o mesmo valor de polinômio se eu vou utilizar os mesmos pontos. E aí, pessoal, a ideia, né, ela perpassa por tudo aquilo que a gente já discutiu. Se eu tenho 3 pontos, eu vou encontrar um polinômio de grau 2. Então, isso não vai mudar, tá? A nomenclatura dos pontos também a gente vai manter. Primeiro ponto, x0, y0. Segundo, x1, y1. E terceiro, x2, y2. Fazendo com que o índice do último ponto, que nesse caso aqui é o 2, ele coincida com o grau do polinômio, tá? Então, eu vou mostrar aqui o modelo matemático para a forma de Newton. Óbvio que Newton sempre traz uma surpresinha, né? Para a gente poder desenvolver. E a gente depois vai ver a forma generalizada aí desse problema. Então, aqui, olha, para eu encontrar esse polinômio de grau 2, o primeiro termo que a gente vai ter aqui vai ser apenas o y0, reinando sozinho absoluto aqui, tá? E aí nós vamos somar com esse delta aqui, só que ele tem um traço no meio. O nome desse delta com esse traço no meio, ele se chama diferenças divididas. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor o que seria isso. Mas por enquanto eu vou chamá-lo por esse nome só para que a gente possa começar a familiarizar com ele. Então tem a diferença dividida de y0, que vai multiplicar x menos o x0. Depois eu vou ter a diferença dividida ao quadrado de y0, que vai multiplicar o x menos o x0 e o x menos x1. E para um polinômio de grau 2, aqui a gente finaliza com esse modelo. Então, aqui para começar, eu não tenho fração algébrica. Tá? Isso já é a grande diferença que eu tenho da forma de Newton para Lagrange. Tá?
E aqui, olha, percebam o seguinte, se eu tenho um polinômio de grau 2, eu preciso do argumento de x multiplicando 2 vezes. Então, ele finaliza na diferença dividida ao quadrado, e aí eu tenho o argumento em x aqui para que eu possa encontrar o x ao quadrado. Se eu tivesse mais um ponto, 4 pontos fazendo com que eu tivesse um grau 3 de polinômio, eu teria mais um termo aqui somando, que seria diferença dividida ao cubo de y0, que vai multiplicar. E aí eu volto do início e só vou acumulando, tá? Então seria x menos x0, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2, tá? Então a gente sempre vai adicionando um termo aos termos que a gente já tinha previamente. Então, se eu for pensar aqui numa generalização, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente verificar ou visualizar aqui, estou começando em x0 e terminando lá em yn. Eu vou ter o primeiro termo, y0, diferença dividida de y0, que multiplica x menos x0, o próximo termo, que seria o quadrado, diferença dividida ao quadrado de y0, x menos x0, x menos x1, e aqui foi o que eu acabei de falar para vocês. Se eu tivesse mais um termo, eu teria diferença dividida ao cubo de y0, que vai adicionar esse parênteses aqui, olha, ao termo anterior. Porque aí eu tenho x vezes x, que vai me dar, então, x ao cubo, tá? Se eu tivesse a diferença dividida à quarta potência, a gente adicionaria a esses termos aqui o x menos x3, que aí eu teria o argumento de x multiplicando 4 vezes, tá? Então, aqui eu tenho a diferença dividida de n menos 1 y0, que vai multiplicar desde o x0 até aqui, ó, o penúltimo ponto. E, como último termo, a diferença dividida de n, y0, multiplicando todo mundo desde o x menos x0 até o penúltimo ponto, tá? Perceba por que é o penúltimo ponto. É só a gente olhar aqui para o exemplo primeiro que eu dei. Olha, vocês estão vendo que eu faço x menos x0 e x menos x1. E o último ponto em x que eu tenho é o x2. Ele não vai aparecer aqui, tá? Mas aí você me pergunta, bom, mas como que ele não vai aparecer aí se ele está dentro da matematização da questão? E aí o pulo do gato está justamente aqui nessas diferenças divididas em como a gente vai encontrar essas informações aqui, tá? Perceba que no modelo genérico, a diferença dividida, ela está relacionada apenas ao y0. E aí eu vou mostrar para vocês o que isso vai significar. Com relação a esse modelo que eu apresentei aqui agora, tem alguma dúvida? Ou a gente pode prosseguir? Acho que pode prosseguir, professor. Tá, depois eu vou voltar nesse exemplo, tá? E a gente vai aplicar, e aí vai ficar tudo certinho, tudo redondinho. Só que para explicar essa diferença dividida, eu vou precisar fazer aqui com vocês um outro tipo de ilustração, tá? Então, vamos lá. Prepara aí, dá uma respirada funda para oxigenar bem o cérebro. Não é difícil, tá? Mas a gente tem que ter uma atençãozinha aqui agora. O que eu fiz? Eu estou simulando aqui uma situação em que eu tivesse 6 pontos, tá? Se eu tenho 6 pontos, nós vamos ter, então, um polinômio de grau 5. Então, aqui, ó, chamei x de A e y de 1, B com 2, C com 3, D com 4, E com 5, F com 6. Então, são 6 pontos, polinômio de grau 5. Então, significa que eu vou até a diferença dividida elevada à quinta potência, tá? Vamos lá. Quem é A, B, C, D, E, F? Não é nada,
tá? É só uma representação. Poderia ser estrelinha, bolinha, triângulo, sol, mas eu quis utilizar letras, tá bom? E quem é 1, 2, 3, 4, 5, 6? A mesma coisa. 1 não é 1, 2 não é 2. Isso é uma simbologia, tá? É só para a gente entender o que a gente está fazendo. Mais uma vez, ao invés do 1, eu poderia ter utilizado estrela, o 2 bola, o 3 triângulo, o 4 lua, Guarda-chuva. guarda-chuva, exatamente. Usar aí o round 6 em todas as definições, tá? Então, as operações que a gente fizer aqui é só para a gente verificar posicionalmente onde estão essas informações, tá? E aí eu só utilizei um padrão pelo seguinte: X eu estou usando letra e Y eu estou usando número. Então, se a gente verificar aqui, olha, todas as nossas diferenças divididas, elas fazem alusões a Ys, tá bom? Então, vamos lá. Preparados? Vamos começar. A gente tem que prestar atenção nesse nome aqui, ó, diferenças divididas. Significa que nós vamos fazer algumas subtrações e divisões, tá? Então, a matemática é sempre o seguinte: o numerador dessa diferença, dessa divisão, ele vai relacionar Ys, e o meu denominador, ele vai relacionar os nossos x's. Então, para que eu possa encontrar esse primeiro elemento aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar sempre o posterior, então vai ser 2 menos 1, dividido por B menos o A. Lembrando aqui que 2 menos 1 não é 1, tá? Isso é uma simbologia que eu representei. E aí eu estou falando que o resultado dessa diferença dividida é igual a 7, que também é uma simbologia, porque aí eu estou seguindo a numeração que eu comecei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7 veio para cá, tá bom? E aí a ideia é que eu tenho que construir essa próxima informação que está aqui, abaixo desses 7 que a gente já achou. Então, como que eu faço? Pego o próximo, 3 menos o 2, dividido por C menos o B. Nós vamos encontrar aqui o que eu chamei de simbolicamente como 8. E aí a gente continua. Quem é o próximo? 4 menos 3, dividido por D menos C. Eu vou encontrar aqui o que eu chamei de 9. Prosseguindo, 5 menos 4, dividido por E menos o D. Eu vou encontrar aqui o que eu chamei de 10. Próximo, 6 menos 5, dividido por F menos E, que eu vou chamar de 11. E aí, olha, perceba que nessa linha aqui, eu não tenho como identificar esse valor, porque eu não tenho um próximo valor depois de 6, para que eu possa fazer a diferença dividida entre eles. Então, o que vai acontecer aqui, ó, vai ser uma escadinha mesmo, onde nessa última coluna, que é a diferença dividida à quinta potência, eu só vou ter uma única informação aqui, tá? Então, recapitulando aqui, olha, meus numeradores são sempre as diferenças dos Ys, o próximo menos o atual, e o meu denominador sempre é referência do meu X, que é o próximo menos o atual, tá? Tudo bem até aí? Eu preciso que vocês vão me dando um feedback aí para a gente poder continuar. Tudo bem. Então tá. Diferença dividida ao quadrado. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que o y é o 8 e o 7. Então, no numerador, se eu quero esse ponto aqui, é pegar o próximo, que é 8, e subtrair do 7. Beleza? E é isso mesmo que a gente vai fazer. Só que aqui é onde a gente tem uma sacanagemzinha. Como eu estou na diferença ao quadrado, eu preciso pular uma informação em x.
Então, vai ficar da seguinte forma, ó. 8 menos 7 dividido por, se eu estou aqui na primeira linha, que é o A, e eu tenho que pular uma informação, eu vou pular o B e vou fazer C menos o A. Tá? Então, o Y, a gente nunca vai pular ninguém. Esse salto, ele só vai acontecer com relação ao X. Tá? Então, vai ser 8 menos 7 no numerador e no meu denominador, C menos o A. O próximo, olha aqui, 9 menos 8. Como eu tenho que pular uma informação, olha, eu vou lá para a letra D, dividido por D menos o B, que eu vou encontrar aqui o que eu chamei de 13, seguindo a numeração. Depois, 10 menos o 9, pula uma informação em X, então vai ficar E menos o C. E aí, 11 menos o 10, dividido por F menos o D. E perceba que aqui a gente começa a montar a nossa escadinha, porque depois do 11 eu não tenho ninguém para poder subtraí-lo. Tá? Então, na diferença dividida ao quadrado, a gente pula uma informação em X. E o que vai acontecer na diferença dividida ao cubo? Nós vamos pular duas informações em X. Então, a gente vai aumentando. Então, como que vai ficar aqui, ó? 13 menos o 12. Agora eu pulo duas informações em X. Dividido por D menos o A. Eu vou encontrar o 16. O próximo vai ser 14 menos 13, dividido por E menos 1B. Achei o 17. E por fim, 15 menos 14, dividido por F menos o C, que eu encontro 18. A gente vai montando a nossa escadinha. Se na diferença dividida ao cubo eu pulo duas informações, na diferença dividida à quarta potência nós vamos pular, então, 3 informações em X. Então, olha como é que fica. 17 menos 16, dividido por, pulando aqui 3, E menos o A. E agora, por fim, 18 menos 17, dividido por F menos o B. E aí a gente já termina. Se na diferença dividida à quarta potência nós pulamos 3 informações, na diferença dividida à quinta potência a gente pula 4. E aqui a gente só tem uma única forma, tá? Que é fazer o 20 menos 19, pulando 4 informações, eu vou ter justamente o último ponto menos o primeiro. E aí a gente consegue encerrar todo o processo de construção, então, dessas relações. Então, quando eu falei para vocês que lá no modelo a gente não utilizou o x2 explicitamente, eu não preciso me preocupar aqui, porque todos os pontos que a gente tiver relação, eles vão entrar nessas questões das diferenças divididas. E eles vão aparecer aqui. Bom? Tranquilinho? Vocês acham que deu para pegar? Óbvio que precisa de praticar, né, gente? Mas foi tudo bem? Professor, deu para pegar sim, mas uma dúvida, esse resultado sai de onde? O 21, 20, 19? Eles são dos pontos que a gente estiver trabalhando, tá? Eu vou voltar para aquele exemplo lá, vai ficar mais fácil da gente entender. Por enquanto é só para a gente posicionalmente entender quem é quem nessa dança da cadeira aqui, tá bom? Tá certo. E perceba o seguinte, pessoal, eu estou chamando aqui de diferença dividida de y e, tá? Lá no modelo matemático, era só de y0. Por quê? Porque eu só vou precisar das informações da primeira linha. Então, o y0 aqui é o próprio 1,
a diferença dividida de y0 seria o 7, ao quadrado de y0 é o 12, ao cubo de y0 é o 16, da quarta é o 19, da quinta é o 21. Então, como o modelo matemático ele sempre faz referência ao índice zero, eu só vou precisar dos termos da primeira linha, tá? Só que para que a gente possa encontrar esse 21 aqui, que é a nossa referência, obviamente eu precisei fazer toda essa escada aqui, tá? Então, não tem como a gente fugir dessa matematização, tá bom? Então, vamos voltar lá para o exemplo para a gente poder entender como que isso vai funcionar na prática no nosso exercício. Olha aqui. Eu já tinha feito aqui o slide, ó. Diferença dividida de y0, diferença dividida ao quadrado de y0, ao cubo de y0, tá? Então, isso implica, esse índice zero implica que a gente só vai utilizar esses termos dessa primeira linha que a gente identificou, tá bom? E aí, vamos voltar para cá, ó. Aqui eu vou precisar de diferença dividida, a primeira potência, e ao quadrado. Então, vamos fazer a nossa tabelinha aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui ficou menor, por isso que eu quis fazer uma maior, só para a gente entender como que essa dinâmica ela iria funcionar. Só que como agora, quem me perguntou, eu acho que foi a Solange, né? Como agora eu tenho valores numéricos para x e y, o que a gente vai efetivamente fazer é realizar as subtrações numéricas e as suas divisões mesmo, tá? Considerando os números que a gente tem aqui. Então, vamos junto comigo, ó. Primeiro aqui nós vamos fazer o quê? 1 menos o 4 dividido por 0 menos 1. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. 1 menos o 4 dividido pelo 0 menos 1. E aí, cuidado com os parênteses, com os sinais, tá? Então, eu vou ter aqui menos 3 dividido por mais 1, eu vou ter o próprio menos 3. O próximo, o que nós vamos fazer? Menos 1 menos 1 dividido por 2 menos o 0. Então, eu vou ter menos 2 dividido por 2 menos 1. Esse aqui não dá para calcular, porque após o menos 1 aqui, nós não temos ninguém. Tá bom? Na diferença dividida ao quadrado, o que eu tenho que fazer? Pular uma informação em x. Então, quem que nós vamos ter aqui, ó? Menos 1 menos o menos 3 dividido por 2, eu vou pular o 0, né? Menos o menos 1. Então, fazendo aqui, a gente vai encontrar os 2/3, que já vai combinar com o 2/3 que a gente já tinha encontrado anteriormente. Tá bom? E agora o lance é que nós só vamos precisar desses termos que estão aqui na primeira linha. Então, olha o modelo matemático. Quem é y0? É o 4. Diferença dividida de y0 é o menos 3. Diferença dividida ao quadrado de y0 é o 2/3. E agora que eu tenho isso aqui, basta montar o resto, né? X menos x0. Quem é x0? Menos 1. Quem é x1? Vai ser 0. Então, agora é só substituir as letrinhas aqui, ó. Então, vai ficar 4 mais menos 3 que multiplica x mais x1, mais 2/3 de x mais x1 e x menos 0. Fazendo esse algebrismo aqui todo, nós vamos encontrar o mesmo polinômio interpolador que a gente havia encontrado no modelo de Lagrange, sem tirar e nem pôr. E aí? Foi? Sérgio, sempre a gente vai pegar a primeira linha mesmo? Só a primeira linha mesmo, tá? O restante ele não vai entrar no modelo matemático. Mas foi aquilo que eu falei, Jean. Para que a gente pudesse chegar a esse 2/3 aqui, olha, eu precisei fazer toda essa construção dessa escada aqui para que a gente identificasse esse valor, tá? Então, assim, implicitamente eu estou usando tudo.
mas na hora de explicitar o modelo, somente os termos da primeira linha. Beleza? Beleza, obrigado. Valeu. O que mais, gente? Marcela, então, a gente apega mais ao primeiro porque talvez por conta dessa diferença dividida, mas eu acho que no modelo de Lagrange a gente tem um risco maior de errar no algebrismo. E esse talvez seja menor. Eu não sei. Isso aí, eu concordo com o Alexandre. Eu acho que a gente erra menos nesse, né? Só que assim, essa diferença dividida também, se você montar essa tabelinha aqui errada, já era, né? Seu polinômio, ele com certeza, ele não vai ter sucesso. Então... no início tem que seguir aquela que você fez lá, chamando de A e B, para conseguir completar essa aí. Isso. Mas assim, né? Fica a critério do cliente, o modelo que vai usar, mas na nossa atividade avaliativa eu meio que direcionei algumas questões para vocês, tá? E aí... Mas assim, a gente vai poder continuar usando Excel, né, para montar esse tipo de questão? Sim, sim. Ok. Eu só acho o seguinte, para montar a tabela é ótimo, tá? A diferença dividida para fazer isso no Excel, você minimiza suas chances de erro, assim, praticamente ao máximo, né? Só que a questão da distributiva aqui, dos polinômios, que o Excel não vai conseguir fazer, né? Mas pode continuar utilizando, sim, sem problema nenhum, tá bom? Beleza. E aí eu quero agora... Tem mais alguma dúvida, gente? Antes de eu mostrar a atividade? Quem não estava aqui na aula passada, o que a gente havia combinado? Semana passada eu ia dar uma colher de chá para vocês, né? Portanto que eu dividi os dois modelos. E aí hoje eu vou apresentar a atividade avaliativa 5, que ela já começa a contabilizar a nota para P2, tá? E a gente vai ter o prazo, então, de 2 semanas, porque semana que vem vai ser a semana acadêmica da FEMAS. Então, de 19 a 22, a gente vai ter, né, as palestras, minicursos, oficinas, vocês já estão acostumados com isso. Então, a entrega dessa atividade fica programada para quinta-feira, dia 28 de outubro, tá bom? Então, vocês vão ter aí um prazinho maior para desenvolvê-la. Sérgio, no dia 18, é segunda-feira, vai haver aula normalmente, então não é semana acadêmica? Vai ter aula normal. Semana acadêmica começa na terça, então segunda, aula normalmente, tá? Ok, obrigado. Valeu. Deixa eu abrir a atividade aqui, que ela estava fechada. Deixa eu explicar para vocês, que num primeiro momento pode parecer que está grande, mas não está. São 5 questões só também. E eu não fiquei usando polinômios muito grandes, não, tá? A ideia não é cansar vocês. Então, vamos lá. Questão 1. A tabela seguinte apresenta a população dos Estados Unidos em 2 anos, 1940 e 1960. E aí eu pedi para que vocês construíssem o polinômio interpolador na forma de Lagrange, aqui eu defini quem seria, né? E depois eu pedi para que vocês estimassem a população no ano de 1945. Perceba o seguinte, eu tenho 2 pontos. Se eu tenho 2 pontos, eu tenho um polinômio de grau 1, uma reta, tá? Então aqui, olha, já até coloquei o gabarito e a estimativa da população para 1945. Então, 2 pontos é mamão com açúcar, tá? Meu polinômio interpolador de Lagrange, ele vai ter 2 frações algébricas, uma relativa ao primeiro ponto e uma relativa ao segundo ponto.
E eu não vou ter argumentos em x se multiplicando, porque se eu tenho um polinômio de grau 1, eu não posso ter x ao quadrado aparecendo, tá? Então, essa aqui é bem simples. A gente vai achar uma reta mesmo. Na questão 2, eu pedi para que vocês repetissem a questão número 1, só que agora eu inseri a população de 1950. Então, agora eu tenho 3 pontos, eu vou encontrar um polinômio de grau 2, tá? Pessoal, vocês vão ver que vocês não vão conseguir aproveitar nada do que vocês fizeram na primeira questão, porque agora, tendo 3 pontos, toda a minha estrutura ela vai mudar, tá? Então, vocês vão ver que, assim, não vai dar para aproveitar nada da questão número 1, tem que começar do zero mesmo, porque agora eu tenho um novo ponto a ser considerado, que seria o de 1950, tá bom? Então, agora a gente utiliza uma parábola, e se é para repetir a questão 1, a ideia aqui é utilizar Lagrange mais uma vez, tá bom? A terceira, a tabela a seguir apresenta a velocidade de queda de um paraquedista em função do tempo, e foram feitas 4 medições. E aqui eu pedi para construir o polinômio interpolador na forma de Newton. Então, aqui a gente vai ter que utilizar a tabelinha das diferenças divididas para que a gente possa, então, estimar o polinômio de grau 3. Se eu tenho 4 pontos, o grau desse polinômio aqui vai ser igual a 3. E depois que vocês encontrarem o polinômio, eu quero que vocês estimem o valor da velocidade em 10 segundos, qual que vai ser essa velocidade. Até a 3 ficou claro? Questão 1, 2 e 3, tudo bem? Sérgio? Sim. Eu vou fazer uma pergunta boba agora. Por exemplo, na questão 1 e na questão 2, na questão 2 você acrescentou mais um ponto, né? Isso. E aí, só de acrescentar mais um ponto, a estimativa mudou ali, né, do 1945? Mudou. Mudou porque você tem agora um outro modelo matemático, né? Antes você tinha uma reta, agora você tem uma parábola. Ah, tudo bem. Desculpa, então, era bobeira mesmo. Valeu. Então, isso fatalmente vai acontecer, tá? Aí você me pergunta o seguinte, qual que está mais certo, né? Aqui não tem mais certo e não tem menos certo. O fato é que se na segunda questão eu tenho mais pontos, talvez esse modelo aqui consiga explicar melhor essa relação da população, tá? Apenas isso que a gente pode inferir. Entendi. Então, se eu tenho mais pontos, eu tenho uma situação melhor modelada. É só isso que eu posso dizer, tá? É porque na verdade, você está dizendo que essa, entre aspas, lei de formação que a gente encontra, ela não é 100% correta, é a mais próxima, seria assim? Exatamente. Obrigado. E quanto maior o grau do polinômio, né, eu tenho aí mais molejo, né? Que eu saí de uma reta, estou vindo agora para algo que parece uma parábola. Se eu tenho mais um ponto, eu já tenho uma função cúbica, que ela já tem uma liberdade maior de se definir, né? E assim sucessivamente, tá? Obrigado. Valeu. Então, o que eu queria deixar assim muito claro nessas 3 primeiras questões é que eu preciso que vocês explicitem o polinômio. Deixar ele em função de x. Então, P2 de x vai ser fulano x ao quadrado mais fulano x mais ciclano, tá bom? Por quê? Nas questões 4 e 5, eu não quero quebrar a perna de ninguém. Vocês estão vendo que elas têm 5 pontos, tá? Tanto na 4 quanto na 5. Ou seja, nós vamos ter um polinômio de grau 4. Isso dá um trabalho do caramba, porque eu tenho o argumento em x multiplicando 4 vezes. Mas olha o que a questão está pedindo. Questão 4. A resistência de um certo fio de metal varia com o diâmetro desse fio e eu medi a resistência de 5 fios diversos com diversos diâmetros.
Então, peguei diâmetro de 1,5, a resistência foi essa aqui. De 2 foi essa, 2,23, foi tá. Olha aqui o que está no enunciado. Calcule a aproximação da resistência para um fio de metal com 1,75 de diâmetro, utilizando o método de Newton para interpolar. Olha aqui o que eu tinha colocado nas questões anteriores. Construa o polinômio interpolador. Aqui eu estou pedindo para calcular a aproximação para um fio de 1,75. O que isso muda, pessoal? Quem quiser construir o polinômio interpolador de grau 4, que vai dar trabalho, pode fazer a construção dele sem problema nenhum, mas não é o que a questão está pedindo. Inclusive aqui embaixo em vermelho, talvez esteja pequeno para algumas pessoas aí verem, mas aí vocês vão ter isso disponível no PDF. Eu coloquei a lei de formação aqui, olha, desse polinômio de grau 4. Olha que coisa mais linda de se ver. Só que não é isso que a questão está pedindo. Eu estou querendo a aproximação. Então, como que a gente pode facilitar a nossa vida, quem quiser facilitar? Como eu quero a aproximação da resistência para um fio de metal de 1,75, a ideia na questão 4 e 5, que elas são bem similares, é não deixar a variável x como variável livre aberta. O que você faz? Você já substitui o x, que fica subtraindo os pontos todos, já pelo valor de 1,75. Então, você não vai ter a variável x livre. Você já pode substituir o valor de x como sendo 1,75. Porque o que a gente quer é calcular a aproximação da resistência e não construir o modelo, não construir o polinômio interpolador para que a gente modele toda a situação. Isso vai fazer com que a gente só trabalhe a relação numérica. Eu não vou ter uma variável aberta ali. Então, não vou ter que fazer algebrismo nenhum. Eu só vou ter que trabalhar com aritmética. Então, vai ficar mais fácil o desenvolvimento das atividades. Vocês entenderam o que eu estou falando? Entenderam onde que é para enfiar esse 1,75? Tem que enfiar ele no lugar certo. Complicado, mas acho que vai dar certo, professor. Eu acho. Pensei a mesma coisa. Eu espero enfiar no lugar certo. Tá, deixa eu só mostrar aqui de novo. Acho que esse é o desejo de todos nesse momento, Alexandre. Né? Deixa eu só voltar aqui, ó. E aí eu acho que vai ficar... Como eu vou usar a caneta, deixa eu só parar aqui, senão eu não consigo ver. Vamos supor o seguinte. Vamos supor que o nosso exemplo fosse esse aqui, tá? E eu quisesse aqui, olha, uma aproximação para x igual a 1. Então, o intervalo esse aqui vai de -1 até 2, e vamos supor que eu quisesse uma aproximação para x igual a 1, que estaria aqui, ó, nesse meio, né? X igual a 1, eu queria saber quem é o y dele. O que eu iria fazer? Na hora de substituir aqui, olha, eu não precisaria ter essa variável x aqui em aberto. O que eu posso fazer? Ao invés do x em aberto, você já vem aqui, ó, e já taca logo o valor de 1. Então fica mais fácil, ó. Você vai ter aqui, ó, 1 mais 1, 2, 2 vezes menos 3, menos 6, então aqui seria 4, menos 6, mais. Aí você resolve aqui, ó, 2/3 mais 1, entendeu? Não vai ter que fazer distributivo aqui, porque eu não vou ter a variável x mais em aberto. Então, se eu quero aproximação lá no exercício para x, até esqueci agora qual que eu pedi. 1,75. Isso. 1,75.
Então, na hora de você montar isso aqui, você não deixa a variável x em aberto. Você já substitui logo por 1,75. Tá? Qual que é a questão que a gente vai ter quando a gente faz isso? A gente vai encontrar mais rápido, só que em contrapartida a gente não tem prova real também, porque eu não vou achar o polinômio, né? No final aqui, olha, nesse P2 de x, vocês já vão achar o valor da aproximação. Vocês não vão ter isso aqui, tá? Então, a prova real, ela fica mais complicada da gente ter. Mas, em contrapartida, a gente resolve isso aí mais rápido. Então, foi o que eu falei. Quem quiser treinar, quiser fazer, gostou do modelo, quer brincar com ele, encontre o modelo, tá? Encontre o polinômio interpolador. Quem tiver com um tempo aí mais corrido, faça a substituição para encontrar a aproximação. Fechados? Fechado. Então é isso. Como sempre, o chat lá vai estar disponível. O monitor também já vai estar disponível, tá? Podem entrar em contato de uma forma ou de outra. E eu já vou fazer a liberação aqui no AVA para que vocês possam ter acesso ao PDF dessa aula de hoje e também à atividade número 5. Tranquilo? Tá, joia, professor. Obrigada. Então tá. Só não se esqueçam que semana que vem, então, a gente não vai ter o encontro, tá bom? Diga quem ia me perguntar aí. Jean, Sérgio, após a aula aqui, quando terminar, você tem um tempinho para eu falar com você rapidinho? Sim, sim. Somos dois, hein, professor? Tô na fila depois do Jean, hein? Tá. Então, é isso, pessoal. Já liberei aqui para vocês. E aí, vocês já podem acessar que o material está lá disponível, tá bom? Tá, joia. Obrigada, professor. Valeu, gente. Tá.